Meus caros amigos e irmãos em Cristo, no vídeo anterior, falando sobre liturgia, eu lhes expliquei que na celebração da Santa Eucaristia, porque quando falamos em liturgia, temos que entender que nem todas as ações litúrgicas têm a mesma importância. O centro de toda a vida litúrgica, a liturgia por excelência, como dizem os nossos irmãos católicos do Oriente, a divina liturgia é a Eucaristia. Todos os outros sacramentos preparam para a Eucaristia ou decorrem da Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento, é o ato litúrgico da Igreja por excelência, porque nela está sintetizada toda a nossa fé. Na Eucaristia, no altar da Eucaristia, nós celebramos desde a criação do mundo até a parousia, a vinda gloriosa do Senhor no fim dos tempos. Tudo está sintetizado no Cristo morto e ressuscitado, presente no altar. O Cordeiro, de pé como que imolado, como diz lá o capítulo 5, versículo 6 do Apocalipse. O nosso sumo sacerdote está ali sobre o altar. Por isso, logo depois da consagração, o sacerdote diz: Mysterium Fidei. Eis o mistério da fé. Mistério da fé. Mistério da fé aqui não é simplesmente a transubstanciação, o fato de ali não ter mais pão, ali não ter mais vinho com água, mas ter somente o corpo e sangue do Senhor. Mistério da fé, Mysterium Fidei, por quê? Qual é o mistério da fé? É toda a economia, quer dizer, toda a história, todo o desenvolvimento da obra de salvação do nosso Deus. Tudo converge para o Cristo, tudo decorre para o Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o ponto focal, Cristo é o ápice de toda a obra salvífica de Deus. Então, na liturgia, veja, torna-se presente sobre o altar toda a obra salvífica de Deus. Então, essa obra salvífica que tem seu cume em Cristo. Por isso, é preciso ter muito cuidado quando nós dizemos que a missa é o sacrifício de Cristo. Ela é, sim. Ela é o sacrifício de Cristo. Esta sempre foi a fé da Igreja, desde São Paulo. Desde São Paulo. Né? Toda vez que se come que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso aparece nas narrativas dos sinóticos, quando nos contam a instituição da Eucaristia na ceia do Senhor, na ceia derradeira. Essa ceia, ela se dá num contexto sacrificial. É o meu corpo dado por vós, entregue por vós, entregue sacrificalmente. É o meu sangue derramado por vós. Então não se pode de modo algum, nem por longe, negar que a Eucaristia seja um sacrifício. A não ser que você tenha uma ideia, uma pré-ideia, está certo? Um pré-conceito, e você queira empurrar na Escritura esse seu pré-conceito. Foi o que Lutero fez. Lutero tem uma ideia ruim, unilateral, da justificação pela fé. Lutero desbota os sacramentos, desbota a Eucaristia e faz uma leitura forçada, uma leitura com pré-conceito sobre esses textos, e assim os deturpa. Mas não é sobre isso que nós vamos falar de modo algum. A mim me interessa chamar a atenção para isso. Quando nós dizemos que a Eucaristia é sacrifício, o que queremos dizer? Às vezes eu vejo no Facebook, nas redes, uma fotografia de Cristo. Assim, o padre celebrando, segurando a hóstia, e do outro lado, as mãos completamente ensanguentadas, de um homem nos estertores da dor. Veja, que é o Cristo segurando com o padre. E diz assim: você, quando vai à missa, vai ao Calvário. Isso está certo? Não. Não, isto não é a fé católica. Não é e nunca foi. Cuidado, cuidado. Então, aqui aparece uma compreensão errada, uma compreensão xoxa, uma compreensão estreita do que seja sacrifício. Como eu expliquei no outro vídeo, o primeiro desta série sobre liturgia, Cristo ofereceu o seu sacrifício ao Pai em toda a sua existência. Veja, em toda a sua existência, desde a sua encarnação no ventre da Virgem até a sua morte e ressurreição.
O Pai acolhe este sacrifício, esta vida sacrificial, derramando sobre ela o fogo do Espírito Santo e glorifica o Cristo. Como se encontra o Cristo agora? Como se encontra? Se acabando de dores? Não, não. Todo ensanguentado nos estertores da morte? Não. Imolado, uma vez por todas, já não morre. Morto, vive para sempre. Isto diz a liturgia. Como é que se encontra o Cristo? Ele é aquele cordeiro de pé, como o que? Imolado. Nunca esqueçam isso. O Cristo que preside a missa, o Cristo que se oferece na missa, é aquele que está no céu, imolado e ressuscitado. Para sempre, Cristo se encontra vítima gloriosa, vítima pascal. Veja, vítima pascal. Cristo se encontra no céu glorioso e se oferecendo. É por isso que mesmo depois de ressuscitado, apesar de ninguém reconhecê-lo mais, os apóstolos não reconhecem mais o seu corpo, a sua fisionomia, mas eles trazem as chagas, para dizer que o sacrifício continua, mas glorioso. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que ele entrou no céu com o seu sangue, veja, com a sua vida derramada, para apresentar o Pai por nós. É por isso que o Apocalipse o apresenta de pé como o que? Imolado. Então é esta vítima, Cristo é vítima? É, mas vítima gloriosa. Então aquele Cristo que está ali no altar é o Cristo imolado e glorificado. É uma imolação vitoriosa, é uma imolação gloriosa. O sacrifício de Cristo ocorrido há 2000 anos, agora está na glória, ungido, glorificado, e torna-se presente sobre o altar. É por isso que, veja, o Concílio de Trento vai dizer que a missa, em cada Eucaristia, se celebra o único sacrifício de Cristo. É o mesmo, o mesmíssimo, não é outro. Agora o estado é diferente, é incruento. Incruento por quê? Porque é glorioso. Se fosse uma repetição, então estaríamos dizendo que aquele sacrifício foi imperfeito. Se fosse uma repetição, estaríamos dizendo que Cristo se imola muitas vezes. E isso não pode, a Escritura é clara, se oferecer uma vez por toda, num sacrifício perfeito, completo, santo. Então não são várias vezes que ele se oferece, mas ele, uma vez por todas, à direita do Pai, imolado e glorificado, vai se tornando presente nos lugares e tempos deste mundo, da nossa história. Para quê? Para encher o mundo, para encher cada geração com a sua Páscoa vitoriosa, com o seu sacrifício pascal, para que nós entremos na sua oferta e através dele, no único Espírito, tenhamos acesso ao Pai. Então, quando vamos à missa, não vamos ao Calvário, hein? Cuidado! Quando vamos à missa, vamos participar do banquete do Cordeiro, como está no céu, daquelas miríades e miríades que ali diante do trono, vejam, o trono todo cercado pelas 7 chamas que são o Espírito Santo, veja, presta o culto ao Pai pelo Cordeiro. A Eucaristia é o banquete pascal de Cristo, por isso o dourado na liturgia. O dourado significa a vida divina, a vida gloriosa, a vida transfigurada. Por isso, veja, seria errado pensar assim, Cristo foi tão simples, Cristo andou com uma túnica, e como é que o padre se paramenta com vestes que são preciosas? Não deve ser de esnobação, não deve ser um Fausto, né? Uma nobre simplicidade, mas uma nobreza, uma dignidade. Por que o dourado? Por que o incenso? Por que as velas? Por que o prostrar-se, o ajoelhar-se? Por que isto? Porque, veja, é a liturgia do Apocalipse. A liturgia da igreja é tirada do Apocalipse. Exatamente porque participar da liturgia, participar da divina Eucaristia, é participar do banquete do Cordeiro imolado e ressuscitado como está no céu. Então quem preside não é Jesus de Nazaré, como nos dias da sua carne mortal. Quem preside é o Cristo glorioso, é o Cristo cabeça da igreja, pleno de Espírito Santo, com toda a autoridade que ele foi concedida pelo Pai no céu e na terra.
Sem entendermos esses conceitos, a gente vai fazer coisas, ter uma prática litúrgica, que horas pende para um lado, horas para outro, mas práticas unilaterais, porque a gente não entendeu como foi que a tradição ininterrupta da igreja viveu a liturgia. Em outros vídeos eu voltarei a conversar sobre estes vários aspectos da realidade litúrgica na Igreja de Deus. Nosso Senhor, o sumo e eterno sacerdote, a vítima pascal, abençoe você. Amém.